sigma mi e H cortado de mi sobre mi em C. Isso tudo atuando no psi. Estou colocando esse termo aqui. Mais mi2 C psi. Então eu ganhei, beleza, uma equação só para o psi. Desacoplei o quinto psi. Mas aí eu ganhei uma equação de segunda ordem. Aí de primeira ordem. Duas derivadas nessa equação. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui, vai ficar mi1 mi2 vezes C ao quadrado. E aí aqui vocês já estão, menos IH cortado vezes IH cortado dá H cortado ao quadrado. Positivo. E agora? Isso aqui é simétrico mini. Então eu vou pegar a combinação simétrica. Você vai ficar duas vezes. Você vai dar. Então quando eu simetrizar, você tem que ser. Quando eu simetrizar, vai ficar 1 meio de sigma barrado mi, sigma mi, mais sigma barrado mi, sigma mi. Que dá pela álgebra de Clifford 2 zeta mini. Então 2 cancela 1 meio, ou seja, no final do dia isso aqui é o D'Alembertiano. Então isso aqui, ó, H cortado ao quadrado, D'Alembertiano. Divide com H cortado ao quadrado. Então, quem é isso aqui? Isso aqui vai fazer o papel de um M2. Isso aqui é uma massa ao quadrado, C2 sobre H cortado ao quadrado. Então, nada me impede, por exemplo, de tomar μ1 igual a μ2, né, igual a M. Né? Se eu pegar μ1 igual a μ2 igual a M, eu vou ter isso aqui. Então, poderia, ou então eu posso pegar μ1 igual a μ2 igual a menos M. Tanto faz, posso pegar μ1. O importante é se eu pegar μ1 igual a μ2 igual a mais ou menos M, não importa, é o quadrado. Mas o que é importante é que o que vai ser a massa da equação, que vai dar a relação entre energia e momento, essa relação aqui é uma declaração solene, né? Entre energia e momento. Isso aqui é ômega 2 sobre C2, no sinal menos, mais K2. E aí aqui mais esse termo aqui, que eu vou chamar de mais M2 C2 sobre H cortado ao quadrado. Multiplica tudo por H cortado ao quadrado. Ó, E2 igual a P2C2 mais M2C4. Então a gente vê que a gente ganha realmente uma partícula massiva, com spin meio e com as duas polarizações acopladas. Então é isso que a equação de Dirac. Então a gente chega na equação de Dirac simplesmente por pura teoria de grupo. No livro em geral, se vocês observarem, para você chegar à equação de Dirac, você começa já com as matrizes de gama, quadra daqui, tem uma série de relações algébricas, né? Que eu acho que está tudo certo, óbvio, tudo perfeito. Só que eu acho que é uma maneira menos física de você chegar aqui. A gente foi baseando em argumento físico. Eu quero simplesmente descrever uma partícula massiva com spin meio. Se ela é massiva e ela tem spin meio, ela tem que ter dois estados de polarização. O estado de polarização não é único. E aí eu sei onde buscar os dois estados de polarização. Na representação meio zero e na representação zero meio. Com a única cuidado de que, ao escrever as equações de vários separadas, na hora de eu introduzir o termo que vai acoplar, não é xi com xi, é xi com qui e vice-versa. Então, o termo de massa, ele faz a ligação, ele que acopla as duas representações. Não fosse por ele, as duas equações ficariam desacopladas. Então a gente chega na equação de Dirac. Tradicionalmente vamos pegar esse aqui igual a menos mi, então vamos fazer o seguinte, isso aqui vai ficar menos MC. Opa. E vamos colocar aqui menos MC. No lugar de mi, vou dar μ1 e μ2 igual a menos M. Então essa equação ficou assim. E aí o que a gente está fazendo é o seguinte, vamos colocar essa equação agora numa notação covariante mais sucinta. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é a matriz da identidade. Menos MC vezes a identidade. Então eu vou definir uma matriz gama mi, 4 por 4, que tem essa estrutura.
Ou seja, 0, sigma barrado mi, sigma de 0. Automaticamente, quem conhece aquelas relações anteriores, sigma barrado, mais sigma barrado igual a 2 zeta mi. Sigma barrado igual a 2 zeta mi. Aquelas duas relações asseguram que essa relação aqui seja fácil. Só que agora aqui é complicado. Então, aquelas duas relações que a gente mexeu bastante hoje, né? Sigma mi, sigma barrado mi, mais sigma mi, sigma barrado mi, igual a 2 zeta mi, vezes a identidade 2 por 2 e a sua congênere com barrado na frente, essas duas equações se parando, automaticamente essa equação vai. Então, isso é o que a gente chama de álgebra de Clifford das matrizes gama. E essas matrizes gama são as chamadas matrizes gama na representação de Phi. Representação de Phi tem essa característica. O gama 0 é 0, identidade, 0. E as matrizes gamas parciais, 0 menos sigma de Pauli, 0. Satisfaz aquelas relações algébricas ali, tudo bem. Então eu posso escrever, essa é a equação. Então a gente pode escrever a equação assim, I eu posso I H cortado gama mi vamos ver que tem dimensão de momento, então momento vezes M C psi. Nossa, então isso é a nossa forma final da equação de Dirac. Lembrando que esse psi se escreve desse modo, psi aqui. Ok. Então essa é a chamada representação de Weyl para as matrizes gama, chamadas matrizes gamas de Dirac. Dirac usou uma outra representação das matrizes gama que fecha exatamente essa aula. Essa aqui é Weyl, vou botar assim. Quando eu botar W, aqui é Weyl. Dirac usou a seguinte representação. Então isso aqui vale em geral, independe da representação do gama. Na representação de Weyl, a equação fica naquela forma. Dirac propôs a seguinte forma das matrizes gama. Ele pegou a matriz gama 0, quer dizer, a matriz gama 0 de Dirac. Na representação de Dirac, ele colocou a identidade aqui, 0, menos a identidade. Ele adotou essa, depois nós vamos entender por que ele adotou isso. E as matrizes gama espaciais de Dirac, ele adotou dessa forma. 0, as matrizes de Pauli, menos as matrizes de Pauli. Ele trocou um pouco. Agora, o que é importante? Que essas matrizes aqui, elas fecham essa álgebra. Então, essa álgebra independe da representação. A equação de Dirac também independe da representação. Eu construí ela na representação de Weyl, mas agora eu generalizo a dele no momento de arranjar um conjunto de matrizes gama que não sejam aquelas ali, mas que satisfaçam aquela relação da álgebra de Clifford. Eu estou dentro. Por quê? Porque o que é importante que sai dessa equação é que se eu aplicar nessa, então se eu só falei, essa aqui é a famosa representação de Dirac das matrizes gama. Está nos livros aí, depois a gente vai precisar usar ela algumas vezes. E aqui, essa que é importante aqui é isso, que aqui se eu usar essa expressão, se eu usar I, H cortado, gama mi de mi, mais MC. Então, se eu estivesse pegando o conjugado aqui, atuando em cima dessa equação, essa aqui é a equação de I, H cortado, gama mi de mi, menos MC, psi igual a 0. Então, isso aqui é a equação de Dirac. Aí eu jogo esse operador aqui. Aí quando eu multiplicar, fica isso vezes isso. Vai ficar menos H cortado ao quadrado, gama mi, de mi, psi. Isso vezes isso. E isso vezes isso vai se cancelar igual os dois termos e dentro. Ele vai ficar menos M2C2. Psi igual a 0. Então, aqui de novo. Isso aqui vai produzir um D'Alembertiano. dmi simetriza. Quando eu simetrizar, ó, eu uso isso aqui. Tá? Dá um D'Alembertiano, então. Isso aqui vai ficar menos D'Alembertiano.
Então divide aqui por H cortado, por baixo, e aqui por H cortado. Então fica aqui exatamente o comprimento de ombro de Compton e da Lambertiana mais então, a gente realmente é um negócio assim. Só que a gente fez isso agora independente da representação. Né? Basta saber que esse operador aqui resolve essa questão. Então essa é a chamada equação de Dirac. Então o conteúdo físico dela agora. Na representação de Weyl fica bem claro que a gente está fazendo isso. A gente está acoplando o setor right com o setor left pelo termo de massa. Quase acabando essa parte aí. Tá bom, então eu vou parar por aqui a equação de Dirac. Eu queria fazer o seguinte, mostrar para vocês como vamos dizer assim, como trabalhando somente a parte de teoria de grupo, né, das representações do grupo de Lorentz, a gente consegue dar sentido às equações, né, que a gente quer descrever as partículas do modelo padrão. Então, aqui com essa equação, a gente tem tudo. A gente tem a equação sem massa, os neutrinos e antineutrinos, que é o caso do modelo padrão. E as equações com massa para descrever os leptons carregados, elétron, neutral e as famílias de quarks. Então, o setor de spin meio está aí. O setor de spin zero a gente fez com Langorn, que é Dirac, que é o Higgs, né? E aí, esse termo aqui, depois a gente vai trabalhar ele melhor, que é o termo que acopla Dirac com Higgs. E agora vamos ver a equação dos bósons de Gauge. Então, agora a minha questão, vamos lá, legal? Então, faz a capa, tá? É dar que física pode estar contida aqui. Nós já sabemos. Quem é que mora aqui? Quadrivetores. Essa representação aqui é a representação dos quadrivetores. O que é o fóton para nós? O fóton para nós é uma partícula com massa de repouso zero e spin 1. Tem apenas o setor, né, transverso, não tem o setor longitudinal. Ou seja, você tem apenas, quando eu pegar essa representação aqui, ela tem o A zero, do ponto de vista tridimensional. Ela tem o A zero, é um escalar de rotações. Então, aqui está um spin zero no sentido das rotações. E aqui está um spin 1 no sentido das rotações espaciais. Nós já sabemos lá dos nossos estudos no espaço do Minkowski que esse objeto aqui, a divergência, portanto, ela é a parte longitudinal. É a parte longitudinal, é a parte escalar. Isso aqui é um escalar. Isso aqui é a parte que corresponde aos princípios. Mas eu quero dar propagação para o spin 1. Então nós sabemos, né? Mas a gente fez o teorema de Helmholtz no espaço do Minkowski. Um quadro vetor, ele pode ser quebrado num quadro vetor longitudinal, mais um quadro vetor transversal. O quadro vetor longitudinal é a parte de divergência, é o que teria o spin zero. O quadro vetor transversal é onde está o spin 1. A parte transversa é a parte que tem o rotacional. A parte longitudinal é a parte que tem a divergência. Então eu quero escrever uma equação de massa de repouso zero, portanto eu deveria impor essa função da Lambertiana igual a zero. Mas eu quero em cima de uma coisa que tem spin 1. Então se eu colocar essa equação da Lambertiana atuando no A transverso I igual a zero. O que essa equação está me descrevendo? Essa equação está me dizendo o seguinte: estou pegando um objeto que já de partida é o setor transverso de um campo vetorial do espaço Minkowski. Isso aqui é um típico spin 1. Isso aqui é a relação de dispersão que vai me dar a relação entre energia e momento. É igual a PC. Então, esses dois conteúdos aqui, a massa C0 e o spin C1, então, esses dois conteúdos estão nessa equação. Então, vamos tentar agora abrir um pouco mais essa equação para ver o que a gente pode tirar. Né? Nós já conhecemos quem é o operador transverso, já conhecemos que no espaço dos hipóteses, a parte longitudinal do campo é isso aqui. DI sobre o Lambertiano atuando no anil. Basicamente é isso aqui. É o gradiente desse escalar aqui. Isso aqui é um escalar. É o gradiente desse escalar. É o gradiente do spin zero. E a parte transversa, que é
o vetor todo menos a sua parte longitudinal, da parte transversa. Então, eu vou jogar aqui naquela equação. Nós temos D'Alembertiano A transverso mi. Então, isso aqui é delta mi. Mi menos dmi sobre D'Alembertiano atuando no ali. Igual a isso aqui é o A transverso mi. O primeiro termo fica D'Alembertiano a mi. O segundo termo fica menos dmi a mi. Esse termo aqui eu posso escrever D'Alembertiano a dmi. Então eu posso fatorar esse dmi aqui. Como essa equação tem menos 1, eu posso escrever esse termo primeiro do que essa. dmi. Então, essa equação pode ser trazida para essa forma. O tensor, já vimos, isso não é novidade para a gente, aí na parte quando a gente estudou as representações do grupo de Lorentz. Esse F, esse objeto mi menos mi, a parte antissimétrica, é a representação 1, 0, mas a representação 0, 1, é a soma direta com 0, 0, 1. Mas a gente já tinha visto que esse objeto aqui, né? Se nós adotarmos. Então eu ganhei essa equação aqui, dmi a mi menos o dmi a mi. Tudo bem. Como você ainda muito bem o que é isso, vou chamar esse objeto aqui de um objeto F mini, simplesmente é um nome, é um objeto antissimétrico. Se eu construir meu F mini dessa forma, fica evidente que essa relação é automaticamente satisfeita. dmi F mini, dmi é igual a 0. Então, essa equação, se eu não sei ainda nada do que eu estou fazendo, se eu dei um nome a isso, esse objeto que é definido dessa forma automaticamente satisfaz a essa identidade, que pode ser escrita, isso aqui a gente já sabe, usando a questão da dualidade. Se eu escrever um objeto que é detil mi, definido como sendo meio de epsilon mi capa lambda. Falando se eu defino o dual desse objeto, essa equação, o conteúdo dessa equação é a mesma coisa que o conteúdo dessa equação. Então, quem define isso, pode definir isso, e aí o conteúdo dessa identidade é igual a essa que é uma identidade. É só substituir aí. Então, eu ganhei dois conjuntos de equações, ainda sem muito bem saber o que pode. Mas eu só sei o seguinte, tudo isso que está aí está me escrevendo uma coisa. Alguém que tem spin 1 e massa de repouso nulo. Na física a gente sabe que quem tem spin 1 e massa de repouso nulo é forte. Então agora, lembrando das nossas aulas, a gente pode fazer essa associação. Se eu definir esse quadro vetor aqui como sendo a zero, potencial como objeto escalar sobre C, e a parte vetorial desse objeto aqui. Não preciso nem fazer esse exercício. Automaticamente as quatro equações de Maxwell estão aqui. As equações de Maxwell, a equação de Gauss e a equação de Ampère-Maxwell. E aqui, então, a equação de Faraday-Lenz e a equação de Gauss do magnetismo. Então, automaticamente, com essa identificação, eu vou fazer essa identificação, beleza, tem um quadro vetor. Então, eu vou dizer que esse quadro vetor, ele acomoda aqui esse objeto que eu vou identificar como potencial elétrico e vai acomodar esse objeto que é o meu potencial vetor. Com isso aqui, a gente sabe automaticamente que a componente F0i faz o papel do componente do campo elétrico e o Fij faz o papel de epsilon πj, que é menos epsilon πjk, componente do campo magnético. Então, com essas identificações, eu produzi o elétron derivativo. Então, a gente está dizendo, como é que eu poderia, e é outra coisa importante, automaticamente tudo isso é invariante se eu fizer essa transformação, que é a nossa famosa transformação de Cayley. Então, automaticamente, o fato de ser spin 1 é que me gerou aquele rotacional dmi ali menos dmi mi, que automaticamente introduz a simetria chamada de Cayley.
Então, o que a gente está mostrando é que a gente pode chegar nas equações de Maxwell de uma forma mais baseada puramente em argumentos de simetria e teoria de grupo. Eu não sei nada sobre as equações de Maxwell, mas eu sei que eu posso usar a representação meio-meio do grupo de Lorentz, a representação meio-meio do grupo de Lorentz, ela me oferece graus de liberdade suficiente para eu encaixar aqui a física de um objeto que tem massa de repouso zero e que tem spin. Quer dizer, essa representação aqui, ela está feita pelo locomotor. Claro que não foi esse o passo histórico. A história foi, usou as equações de Maxwell para chegar na relatividade. É o que eu estou dizendo, se eu conheço o espaço-tempo, qual é a filosofia do trabalho aqui? E aí a gente pode prescindir de estar no espaço de imposto. Quer dizer, estou no espaço-tempo qualquer. Quando eu tenho meu espaço-tempo, eu tenho meu espaço-tempo. Automaticamente eu vou estudar o quê? As isometrias da métrica daquele espaço. No caso dos espaços-tempo planos, né, a gente tem as isometrias, são os grupos tipo Lorentz, são os grupos tipo rotação. Vou estudar as representações irredutíveis desse grupo de isometria. E aí vejo que as representações irredutíveis, elas devem acomodar aquilo que nós vamos chamar dos possíveis campos que devem descrever na relação onda-partícula, na relação radiação-corpúsculo. Os campos que descrevem radiação, eles podem vir a descrever na interpretação onda-partícula e partículas. Então, quando as partículas nascem, elas já nascem dentro de uma certa representação. Elas já nascem com spin. Elas não nascem com massa. Elas nascem com spin. O neutrino nasceu com spin, mas não nasceu com massa. A massa do elétron eu introduzi a mão. Ou mecanismo de uma maneira mais elegante. Mas eu introduzo um parâmetro de massa. Então, vamos dizer assim, o spin é quase como se fosse, vamos dizer assim, um pecado original da partícula. A partícula nasce, ela nasce com spin. Ela pode não nascer nem com massa, nem com carga elétrica. Mas ela nasce com spin. A massa pode ser adquirida por um mecanismo e a carga também. No modelo padrão, a gente entende que quando o elétron, que é left, o elétron que é right, se eu tenho dois elétrons distintos, um left e um right, com massa zero, eles se acoplam. E, nesse momento, o elétron, quando há a transição de fase do Higgs, ele ganha massa. Mas o que nós estamos dizendo é que a partícula, quando ela nasce, ela pode nascer sem massa e sem carga, mas ela nasce com spin. Então, o objeto mais fundamental, quer dizer, aquilo que é, vamos dizer, o pecado original, nasceu, tem spin, não tem como tirar da partícula. Está no espaço-tempo. Quando eu estudo uma representação irredutível do grupo de isometria, e ali eu vou colocar uma partícula, aquela partícula já vem atrelada àquela representação, e aquilo já virá uma espécie de spin. Seja um spin generalizado, como a Eric perguntou no início da aula, posso estar em dimensão mais alta, mas é a representação onde eu coloco a partícula, é a representação da onde eu vou ler o spin. Então, o fóton, ele nasceu com o spin 1, a massa zero que eu coloquei. Eu poderia dizer, mas eu quero ter um fóton de massa não zero. É possível ter um fóton de massa não zero? Claro, é só fazer isso aqui. Boto o D'Alembertiano, eu boto o famoso termo de massa dele aqui. Posso botar aqui, opa, deixa eu pegar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. DI F no I. Isso aqui tem dimensão de quê? Isso aqui tem, ó. DI tem dimensão de momento, de derivada. Esse D tem uma outra derivada. Você tem derivada ao quadrado atuando no ani. Derivada ao quadrado é 1 sobre comprimento ao quadrado. Coloca aqui o comprimento de onda de Compton ao quadrado. M gama ao quadrado C2 sobre H cortado ao quadrado. Isso aqui é o quê? O comprimento de onda de Compton da partícula. Inverso, né? O inverso do comprimento de onda de Compton. Então tem dimensão de massa de comprimento a menos 2. Vou botar aqui. Você tem dimensão de comprimento a menos 2 vezes ani. Isso aqui é comprimento a menos 2 vezes ani. Então, essa equação aqui, eu introduzi massa? Introduzi. O spin continua sendo 1? Continua. Por quê? Tira a divergência dessa equação. DI, antissimétrico e antissimétrico, é zero. Isso aqui é diferente de zero. Essa equação me implica nisso. Então, o objeto que satisfaz essa equação congelou o spin zero. Tem spin zero. Saiu. Tem spin 1, tem massa agora. Então, a massa eu introduzi depois. Eu jogo na massa. Mas eu não posso jogar com dinheiro. O spin está fixo. Agora, essa massa, sabe que é só um jeito de botar essa massa? Não, o mecanismo limita essa massa, pode aparecer, mas a massa é um mecanismo. Quer dizer, a massa é uma coisa a mais, um ingrediente a mais que aparece. A massa pode estar ligada a um mecanismo, a física, mas não um mecanismo.
Mas o spin não tem mecanismo. O spin nasceu a partícula, ela nasceu, você bota por covariância, ela nasceu numa representação, o spin já está lá. Então, daí para frente ela pode vir a ter carga, vir a ter massa, mas o spin dela ninguém tira. Certo? Tá certo? O conceito está claro, o conceito que eu estou querendo passar para vocês. Acho que o spin é filho da invariância da luz? Eu diria que sim, nesse caso, quem é o grupo de isometria do espaço de hipótese? É o grupo de invariância da luz. Então o spin é filho da luz, é filho da invariância da luz. Sim. Num outro espaço, que não seja a invariância da luz, sei lá, seja um espaço anti de Sitter, o spin vai ser fruto da constante cosmológica. Quem é que vai definir aquele espaço diante desse? É uma constante cosmológica, que é uma constante tipo a velocidade, constante como a velocidade da luz, uma constante fundamental, né? Então, quer dizer, num espaço que não seja Minkowski, o spin é filho também de alguma entidade que define aquele espaço. O que é importante é que a gente associe o spin com o grupo de isometria. Tem uma meta, tem um espaço. Introduziu um espaço, introduziu aquele espaço meta, introduziu um espaço, introduziu uma meta. Quando você tem uma meta, você tem que procurar qual é o grupo mais geral que deixa essa meta invariante. Se essa meta fica invariante, tem um grupo de transformações. E aí esse grupo tem representações. As representações, elas são o que a gente construiu. Essa coisa sempre pegando aquela história da Grécia Antiga, né, que tinha só os deuses, certo? Os deuses gerando um homem. Não briga, né? Deus brigava. Mas a questão de que para você ser um deus, você tem que ser um invariante, né? Tem que ser um invariante. E daí, vamos dizer, os filhos daqueles invariantes, que são os nós, os homens, assim. O spin, ele é o primeiro filho dos invariantes. Sim, acho que o spin é a primeira obra de Deus, é o spin. Eu não sou grego, eu sou cristão, né? Cristão hebraico, né? Que a tradição é mosaica, né? Quer dizer, a primeira coisa é que Deus criou o universo, criou a luz, né? É esse luz. Da luz, cara, sai tudo, né? O spin é produto do espaço-tempo. Você como físico, a física primeira cria invariantes. Isso. A física busca invariantes. E depois aqueles invariantes vai tirando a turma. Isso. Quer dizer, ali tira aquele vetorzinho, roda. Isso. O fim é da família do vetorzinho, é da família do spin. Sim. Tipo, acho que, quer dizer, a física, né, a gente sempre baseia muito nisso, nessa busca assim, das grandezas universais, como você falou, dos invariantes, alguma coisa do imutável. A gente está sempre buscando aquele absoluto. No fundo, tudo está convergindo para essa ideia de uma coisa absoluta. Aquele absoluto te define, o que é o absoluto? Aquela grandeza que não muda. Você pode fazer a transformação que você quiser, aquela grandeza não muda, tem caráter absoluto. É o invariante. Então você tem um grupo por trás disso. E aí as representações agora desse grupo é que vão te dar as diferentes manifestações daquele invariante. Mas a primeira coisa que aparece é o spin. E o spin está ligado aonde você, quer dizer, como as partículas reagem às próprias transformações do espaço-tempo. Vocês percebem que a massa é um atributo que vem depois, é uma relação entre energia e momento, mas quando a gente construiu todas essas equações, qual foi sempre o ponto de orientação que nós tivemos? Como é que é a dinâmica do spin? A primeira equação que pegou o spin não trivial foi a equação de Weierstrass meio zero. O que a gente colocou? Vou definir eu não estava preocupado com a massa, eu estava mais preocupado com o fato de ter massa zero, mas ter o spin alinhado com a direção de movimento. Quer dizer, a equação de Weierstrass é uma declaração sobre o spin da tua partícula. A equação de Weierstrass do setor right é uma declaração sobre o spin da tua partícula. A equação de Dirac é uma declaração sobre o spin da tua partícula. A partícula caminha. O spin pode estar alinhado ou anti-alinhado com a direção de movimento. E as transformações de Lorentz relacionam esses dois estados. Se num referencial ela estiver alinhada, você pode fazer uma transformação de Lorentz e ir para um outro referencial onde esteja oposto. Então, você, por transformações, como da mesma forma no campo eletromagnético, você sai de um campo elétrico e gera um campo magnético por movimento relativo. No caso do elétron, você sai de um elétron alinhado com a direção de movimento e pega um elétron anti-alinhado por uma questão de movimento relativo. Quer dizer, as transformações do observador vão te dando os diferentes modos de polarização da partícula. Em palavras, seriam esses deuses do Olimpo que, esses invariantes, que comandam tudo isso. É o invariante que comanda.
mistura entre os deuses invariantes e o povinho, que são os doutorzinhos. Isso, o povinho são nós, os experimentais, que tentamos entender, né? Nós somos os mortais. Todos os doutorzinhos que aparecem, sim. eles são o povinho. Tudo aí já foi gerado, seja a terceira geração, quarta geração. Primeira geração são as representações disso. Mas o espinho é um doutorzinho. Já é uma representação, não é o absoluto. O absoluto é um grupo, é a transformação. O que é fundamental é a simetria. Né? A simetria que é importante. Depois você tem representações. Nem todas as representações são úteis. Né? A gente não tem nenhuma representação até hoje do grupo de Locke com spin 5. Então, você pode ter representação com spin 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas elas não são úteis para você. Então, quais são, depois vai perguntar, quais são as representações que podem ter realmente uma entidade física, né? Pode ter uma representatividade física. Nem todas as representações do grupo de simetria são boas, mas se tem as boas devem estar ali, as que existem devem estar ali. Isso caracteriza o teu grupo como um bom grupo de simetria. Por exemplo, ninguém até hoje viu um sextete de Hadron, de mesas. Conhecemos sextetes, conhecemos tripletes, conhecemos octetes, conhecemos decuplete, mas não conhecemos a representação 6 de SO3 na natureza. Existe a representação de dimensão 6? Existe, mas nós não temos nenhum multiplete com 6 partículas. Tudo bem, mas não tem multiplete com 8 partículas, tem com 10, tem com 12, tem com 3, que são os quartos. Então, muitas representações desse grupo fazem aparição na vida real, outras não são importantes. E a ciência da física está nos variando. Eu acho que o que Dirac ensinou para a gente, quer dizer, a lição que veio aqui, viu um filmezinho de domingo aí, né? A beleza da simetria é a busca dos invariantes. Você está buscando os invariantes. Né? No fundo, a gente até discutiu isso no sábado, dos livros de iniciação científica, você estava aqui, né? No fundo, a gente tem esse pensamento, vamos dizer assim, que é arraigado de alguma matriz cultural que a gente traz lá de trás, né? A matriz cultural, sei lá, do mosaísmo, né? Uma matriz meio hebraica, né? Judaica, cristã, que é a busca do absoluto, daquele ser único que tudo controla, cara, isso é Deus, na nossa visão religiosa. Mas isso na visão da física é o grupo, é aquela coisa absoluta que controla tudo, todos são criaturas desse objeto, todas as partículas são criaturas desse objeto, essa simetria, esse invariante, desse absoluto que comanda o teu espaço-tempo. A maneira de pensar é teológica e física, né? Sociológica. A sociologia também se preocupa com essa questão. Quais são as estruturas dominantes, né? Quais são as estruturas? No marxismo você tem isso aí, cara. A dialética é justamente isso, né? Você sai daqui, vai para o abstrato, esse abstrato comanda tudo, e depois você volta de novo, né? Para o abstrato, né? Para o concreto, né? Então é essa busca, o concreto é a representação, o abstrato é o absoluto. Deixa eu sair falando um pouquinho de tempo. Não, é só uma curiosidade, na verdade. Né? Quando você fala, por exemplo, da ciência primordial de partículas, de universo primordial, existe, por exemplo, alguma preocupação, por exemplo, de se houve um instante, por exemplo, que a simetria nasceu no universo ou não faz sentido? Não, faz sentido sim. Faz sentido. Porque se você olhar o Big Bang, né, na hora do Big Bang, você não tinha ainda você não tinha representação em partículas, você tinha, vamos dizer, uma distribuição de energia. Né? Essa distribuição de energia, depois é que ela se configurou no espaço-tempo. E aí, nesse espaço-tempo, gerou a simetria que trouxe as partículas. Vamos dizer, qual é a simetria suprema que a gente tem em física de partículas? A simetria grande unificada, SO5. Quando nasceu o SO5, naquele instante em que apareceu os quarks e os leptons no mesmo multiplete, então quando o quark e o lepton nasceram, eles nasceram no mesmo multiplete, filhos de uma mesma simetria. Depois das transições de fase dos Higgs que tinham, foi separando o quark de lepton. O quark gerou interação forte, o lepton ficou com interação fraca, mas na verdade teve um instante, se você voltar lá atrás na escala cosmológica, né, tipo 10 a menos 37, 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, você já tinha a primeira simetria do universo consolidada. Quer dizer, você pode até pensar, talvez a gente tenha 10 a menos 43 segundos, né? O tempo de Planck, né? 10 a menos
menos 10 a menos 43 segundos, né? Daqueles 10 a menos 43 segundos, assim, porque tempo inicial, o que você poderia ter? Talvez se tivesse a simetria da teoria de corda. Se você acreditar que a corda domina a escala planckiana, próxima da escala planckiana, então, as simetrias foram aparecendo na medida que você já foi tendo, vamos dizer, a primeira realização daquilo que pudesse ser partículas. Essa teoria de cordas, se as cordas vibram e produzem as partículas, nesse momento você já tem uma noção. Mas eu acho que essa pergunta faz todo sentido. Teve um instante assim que a simetria apareceu. Nesse sentido, o espelhamento que gera transições de fase. A medida que vai esfriando, vai gerando novas, as simetrias vão se quebrando, vão ficando simetrias cada vez menores, então ficou SO5, aí depois lá em 10 a 16 GeVs, SO5 quebrou, SO3 vezes SO2 vezes 1, aí veio carregando, quando chegou em 10 a 2 GeVs, SO3 e 1 se separam do SO2. SO2 quebra e sobra para nós. O que a gente vê hoje aqui é SO3, onde a gente vê a simetria de cor e a simetria eletromagnética. A simetria fraca foi quebrada em 10 a 2 GeVs. Então, quer dizer, veio 10 a 16 GeVs, era SO5, era tudo, não tinha modelo padrão, tinha grande unificação, SO5. Aí, quando chega em 10 a 16 GeVs, esse SO5 quebra, desaparece o SO5, fica SO3, SO2, 1, que aí cria o modelo padrão em 10 a 16 GeVs. Aí você vem de 10 a 16 GeVs até 10 a 2 GeVs com SO3, SO2, 1. Quando chega em 10 a 2 GeVs, o SO2 quebra, desce o SO3, 1. Então hoje nós temos SO3 por 1 eletromagnético. Né? 10 a 2 GeVs a gente tinha SO3 por SO2 fraco por 1 hipercarga. Quebrou e deu para a gente SO3 com um eletromagnético. Tá? Então, a simetria, a medida vai esfriando, você vai quebrando, e você vai tendo menos e menos simetrias residuais. Agora, se você reaquece, você vai reconstituindo esse simetria. Tá? Oi, pode falar. Você falou do sextete lá encontrado? Nós não temos um sextete de Hadrons. Tá? Quer dizer, naquela classificação do Gell-Mann, né? Tem fazendo 50 anos agora, do Gell-Mann e do Zweig, né? Que é o SO3, naquela simetria SO3, você não tem um sextete de Hadrons, nem de mesons, nem de base, você tem octetes. Mas tipo, é permitido pela teoria, mas não é visto. É a mesma coisa, se você olhar o grupo de Poincare, você pode ter spin contínuo, mas você não observa. Todas as partículas que você observa têm um spin quantizado. Mas a relatividade restrita, quer dizer, o grupo de Poincare, quando você vai representar o grupo de Poincare, as representações em partícula do grupo de Poincare, você pode ter inclusive massa imaginária, só que é táquion. Você não vê nenhuma partícula física que você associa com táquion. Você pode ter um spin contínuo, você pode ter um spin pi, spin raiz de 3, mas isso não existe na natureza. Então você tem representações que não são realizadas na natureza. O que é importante mas todas as representações da natureza, elas se encaixam no grupo de Poincare? Sim. Toda a partícula. Oi? Eu acho estranho essa não estar lá. Tipo, você tem um pouco depois, você tem um pouco antes, não tem essa que está no meio. Não tem o 6. Não tem. Quer dizer, a teoria de grupos, ela te diz que pode ter, ela não te diz que tem que ter. O que é importante é você. Porque o que é importante no SO3? É você formar. Você tem triplete. Quando você pega o SO3, você coloca, vamos dizer, falando do SO3 não de cor, do SO3 de sabor de Gell-Mann. Então, você tem os 3 quartos naquele momento, o D e S. Tem 3 estados, 3 antiquartos. Se você compuser 2 quartos, 3 por 3 dá 3 estados, mais 6. 3 estados, dá 1, mais 8. 3, 24, né? Então vou ter 3 dá para ficar 1, mais 8. 3 mais 4. Um instantinho só. Esse aqui é 6, né? Um instantinho só. Então, se você
Observe, a tua hipótese básica, que é o que sai, botar os quartos nessa representação, os antiquartos nessa representação, você vê que se você combinar um quarto com um antiquarto, você pode formar um singlete ou um octete. Então, os mesons estão aqui, ó, octetes de mesons, formado por um quarto e um antiquarto. Se você pegar dois quartos juntos, você forma estados sextetes. Mas os sextetes têm dois quartos, você não consegue. Você da natureza, o que a gente observa são 3 quartos ou um quarto e um antiquarto. 3 quartos dá certo, ó. Octete, octete e decoctete. É que tem uma proibição aí do confinamento. O confinamento não entra, não. Isso é teoria. Mas me parece ter a ver com confinamento aí, que você quarto, que você permitir falar isso. Não, você pode. O confinamento não proibiria o estado de 2 quartos. O confinamento só te diz o seguinte: os quartos não podem estar livres. Mas você poderia formar quarto com quarto, você poderia ter um sextete. A única coisa que você não tem é que o sextete, quer dizer, para você formar. Observe o seguinte, eu aqui não estou falando de cor. Eu estou falando do SO3 de Gelman-Zweig, que é sabor. Se agora a gente for falar de cor, é QCD. Aí tudo bem, vamos apagar esse discurso. Agora é cor. Cor é confinamento. Se eu falar de confinamento, eu vejo que o que eu quero? Que todos os estados da natureza sejam singletes de cor. Isso significa o confinamento. Não existem estados livres na natureza com cor não trivial. Todos os estados físicos da natureza são singletes de cor. Então, com 2 quartos, eu não consigo formar um singlete. Então, o confinamento. Proibido. Com 3 quartos, que agora quando eu estou falando de cor, não de sabor eu estou falando de Gelman-Zweig. Eu quero multipletes de partículas, octetes, decupletes de bárions, mesons. Beleza. Agora, cor eu quero singlete, eu quero só invariantes. Então eu preciso do 1. Aqui, ó, quarto e antiquarto que formam um invariante de cor. 3 quartos formam um invariante de cor. Isso é tudo aqui, ó. Isso aqui é um octete de cor, pode confinamento joga fora tudo isso. Certo? Tem 2 tipos de SO3, é isso que eu estava falando com você, certo? A sua pergunta é super sensata. Então, fechando a aula de hoje, torcendo para o Brasil ganhar amanhã. Se tem alguém aí assistindo que é contra a Copa, me perdoe aí. Se eu fosse até contra a Copa até hoje, amanhã eu já não seria. Então, nós podemos estar torcendo para o Brasil amanhã. Finalizando a última aula antes da abertura da Copa. Pô, isso é um evento importante, né, cara? 64 anos, não, 64 anos que não tem Copa no Brasil, né? Amanhã vai começar a Copa do Brasil e a gente já vai entrar na Copa sabendo o verdadeiro papel do grupo de Lorentz. Vai torcer um pouquinho mais sábio e consciente, né? Como o Dória falou, né, de que quem são os deuses são os invariantes, né, quer dizer, os deuses, né? E as partículas são um povinho. A antropologia é só o conceito aí do Dória, o conceito social. Então, o povinho, então vou pegar um Marx, né, um sociólogo, né? O que são as classes sociais, né? Então, essa classe social aí é uma representação do absoluto. Quem é o absoluto? É o PT? Então, tá lá. Então, eu só queria chamar a atenção para vocês um pouquinho para a filosofia de trabalho que nós adotamos aqui, que é a de valorizar ao máximo o grupo de simetria do espaço-tempo. E aí a gente está mostrando que a gente consegue construir as equações fundamentais da física, todas as partículas do modelo padrão, a partir das representações. Então, e a gente está tentando ver, tentando associar que cada representação, ela está descrevendo uma, vamos dizer assim, uma dinâmica de spin. É uma relação de spin que a partícula tem. Então, foi o caso de Violet, foi o caso de Violet, foi o caso de Dirac, foi o caso de Maxwell. São todas afirmações sobre o spin. A questão da massa é uma questão posterior. Eu quero massa também, eu não quero massa. O fóton nasceu sem massa, mas eu posso colocar massa sem sair da representação. Continua tendo spin 1, matei o spin 0, continua tendo spin 1, mas agora tem massa. Mas eu não consigo sair do spin. O spin está lá dentro disso. E com isso a gente está observando as simetrias, a simetria de calibre, ela também nasce do espaço. Eu não estou impondo isso não. Estou vendo que a própria equação, quando eu imponho que a partícula que se propaga seja uma partícula transversa,
automaticamente isso aqui já nasce com uma simetria de gauge. Então a própria simetria de gauge, ela é herdada da estrutura do espaço-tempo. Então a gente vai ver depois nas aulas seguintes que a gente vai conseguir, inclusive, introduzir a autointeração. Aí a gente vai poder gerar Young-Hills sem precisar apelar para invariância de fase, derivada covariante, não tem nada disso. Nós vamos ver que a derivada covariante sai do espaço. Nós vamos começar a ver. Tem spin 1? Tem. Spin 1 pode interagir. Então, próxima aula, nós não vamos passar para o spin 3, nem o spin que é a gravidade, nem para o spin 2, que é a gravidade. Nós vamos parar no modelo padrão. Nós vamos fazer spin 0, spin meio, spin meio, spin 1. Modelo padrão. Agora nós vamos começar a ver como é que essas representações interagem. Como é que o spin 0 interage com os campos de gauge. Como é que o spin 0 interage com os campos de spin meio. Como é que o spin meio interage com os campos de gauge. Vamos começar agora a ver quais são as representações, quais são as interações que eu posso gerar entre essas representações. Ou seja, como é que eu posso acoplar Maxwell com Dirac, Maxwell com Weyl. Como é que eu posso acoplar Maxwell com Klein-Gordon, Weyl com Klein-Gordon, Dirac com Klein-Gordon. Não acoplo Dirac com Weyl porque é a mesma coisa, né? Fermi com Fermi. Mas depois eu posso perguntar, será que eu posso acoplar fóton com fóton? Será que a simetria de grupo de Lorentz, né, o nosso Deus grego aí, permitiria que fóton se relacionasse, se acoplasse a fóton? Vamos ver que sim. Só que aí, será que isso é fóton ou é um outro tipo de partícula? Mas nada impede de eu ter spin 1 em autointeração. Então, vamos agora. E aí o eletromagnetismo está nascendo aqui. O eletromagnetismo está sempre aqui. Quando Maxwell se relaciona com Dirac, Maxwell com Weyl, Maxwell com Klein-Gordon. Então, aí vai estar entrando o eletromagnetismo. Certo? Então, essa aqui é a coisa que a gente quis construir. E a própria equação de Dirac, ela aparece, foi isso que Dirac fez no início. Ele construiu a equação dele, quer dizer, a equação de Dirac, ela era para ser uma equação relativística para o spin do elétron. Foi o que nós fizemos aqui, uma equação relativística para o spin do elétron. O elétron pode ter spin assim, ou pode ter o spin assim. Quem relaciona esses dois estados de spin, uma transformação de Lorentz. Agora, se a partícula pode aparecer, se a partícula só não tiver massa, ela só tem esse estado de spin ou esse. Se ela tiver massa, ela pode ter esse e esse acoplados. Então, a gente gerou a equação de Dirac, quer dizer, a equação de Dirac é uma afirmação sobre o spin, quer dizer, é a versão relativística do spin para uma partícula massiva. A equação de Weyl é uma equação relativística para o spin de uma partícula de massa zero. Certo? E a equação de Maxwell, a equação de Maxwell é uma equação relativística para um spin 1. Uma equação para um spin 1 de massa zero. Bom, então é isso. Para por aqui. Tudo bom, semana que vem, se Deus quiser.